Olá, meu nome é João Fabrício Radman dos Santos. Eu sou acadêmico do Curso Superior de Engenharia Elétrica do IFSul Campus Pelotas, Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Cálculo 3, turma dos professores Igor Furtado e Davi Taira, e trata sobre o tema Plano Complexo Estendido e Limites no Infinito de Funções de uma Variável Complexa. Nesse breve vídeo, eu vou explicar o conceito do plano complexo estendido, que é compreendido pela esfera de Riemann, através da projeção estereográfica. Frequentemente na análise de números complexos, a gente pode notar que algumas funções elas se tornam infinitas, né? À medida que a variável que está sendo analisada se aproxima de um determinado ponto. Nesse caso, para analisar os limites de alguns números complexos, né, em alguns casos onde as regras convencionais da álgebra não conseguem atender, é necessário que a gente adicione ao plano, né, de números complexos que está sendo analisado um ponto no infinito, para que a gente consiga atender a necessidade daquele cálculo. Porém, a gente sabe que o plano complexo convencional ele não possui o ponto do infinito, né? O ponto no infinito ele não é um ponto pertencente ao plano complexo. Quando a gente adiciona esse ponto no infinito ao plano, a gente chama esse plano de plano complexo estendido, né? Ou simplesmente ele pode ser compreendido pela esfera de Riemann. A gente vai simbolizar esse plano pela letra C, seguida do símbolo do infinito, né? Que no caso é a união, né, do plano de números complexos convencional com o ponto no infinito. A esfera de Riemann, então, que é o objeto do nosso estudo, ela é uma forma de ampliar o plano de números complexos, né, simplesmente adicionando um ponto no infinito. Essa ampliação é chamada, né, de plano complexo estendido, e a gente pode, né, de certa forma, imaginar a esfera de Riemann como um plano de números complexos enrolado, né, no formato de uma esfera, como em uma projeção estereográfica. Aqui a gente tem uma imagem simples de uma projeção estereográfica, né, onde todos os pontos da esfera eles podem ser retratados em um plano, né. A gente toma o polo norte da esfera ali como ponto de origem, né, e traça retas que passam por esse ponto de origem, né, furam a esfera, no caso, né, e vão colidir lá com um plano, e então todos os pontos dessa esfera vão ser retratados no plano. Outra forma de imaginar a projeção estereográfica seria imaginar que tem um vidro à nossa frente, né, e do outro lado do vidro tem uma paisagem, né. E então, a partir do ponto do nosso ponto de observação, né, a partir do nosso olho, no caso, a gente olha através desse vidro todos os pontos que tem nesse plano, nos objetos que estão do outro lado do vidro, e traça uma reta do nosso olho até o objeto. No ponto onde essa reta corta o vidro, onde ela fura o vidro, no caso, a gente vai marcando pontos, e é como se aí o vidro se comportaria como o plano, no caso, né, que representaria todos os objetos que estão do outro lado, né. Seria uma projeção estereográfica do que tem atrás do vidro. A gente colocaria tudo no plano desse vidro, né. Seria uma forma também de entender a projeção estereográfica. Aqui a gente vai ver um outro conceito. A projeção estereográfica é dada como um mapeamento de pontos em um plano a partir de todos os pontos de uma esfera, exceto o ponto de projeção. É uma forma de retratar a esfera como um plano, né, e esse sistema é muito utilizado na matemática, inclusive na análise de números complexos, que é o nosso objeto de estudo aqui. Aqui eu trouxe essas duas figuras para a gente tentar construir uma imagem da esfera de Riemann e do plano complexo estendido, né, na nossa mente. A imagem da esquerda, a esfera de Riemann, ali, né, compreendida por uma esfera de raio unitário, né, onde o polo norte é o ponto que remete ao infinito.
e, e à direita, né, a esfera de Riemann ali, formando o plano complexo estendido, né, onde a gente tomando o polo norte ali como o ponto de origem, né, e traçando retas, a gente vai conseguir desenhar no plano todos os pontos da esfera. Então, para fazer o estudo da esfera de Riemann, né, como um plano complexo estendido, a gente precisa entender bem como funciona a projeção estereográfica, né? Como já foi dito antes, o plano complexo estendido, representado pelo plano complexo com a adição de um ponto no infinito, né? A gente pode começar olhando aqui para essa figura ao lado, né? Que a gente tem uma esfera, né? E vamos considerar uma esfera de raio unitário. E para fazer o mapeamento dessa esfera no plano, a gente vai tomar o polo norte da esfera com as coordenadas 0, 0 e 1, né? E então considerar uma reta que passa pelo polo norte, né? que é o ponto N, e atravessa a esfera no ponto P, né? De coordenadas x, y e z maiúsculos ali, né? E chega até o ponto P1 de coordenadas x, y e z minúsculos no plano. A partir disso é que a gente pode determinar a função que transforma os pontos da esfera em pontos do plano complexo. Aqui a gente precisa da equação da reta que passa pelo ponto N e tem o sentido do vetor NP. Então esse vetor NP, né, que é o ponto P menos o ponto N, né, a gente obtém aqui as coordenadas desse vetor x, y e z menos 1, né, fazendo essa diferença. E a gente também equaciona a reta, né, que vai passar pelo ponto N, né, de coordenadas 0, 0 e 1, e tem o sentido do vetor diretor x, y e z menos 1. Então essa embaixo aqui é a equação da reta. Agora, para determinar as coordenadas do ponto P1, né, que é o ponto correspondente ao ponto P da esfera, né, no plano, ele é na verdade o ponto de intersecção, né, da reta com o plano complexo. A gente tem que lembrar que o ponto P1 pertence ao plano C e somente se a coordenada z desse ponto for igual a 0. Então isso vai acontecer quando o 1 mais z menos 1 vezes t, né, for igual a 0. A gente resolve essa equação, né, ali embaixo e obtém o valor de t, que nesse caso é 1 sobre 1 menos z. Isso quer dizer então, né, que o ponto P1 pertence ao plano, né, somente se as suas coordenadas forem essas obtidas ali, né, que é o xzinho igual a x sobre 1 menos z, yzinho igual a y sobre 1 menos z e o z igual a 0. Então com isso a gente definiu, né, uma função, e com essa função, né, a gente pode dizer que qualquer ponto de coordenada x, y, z, né, da esfera, ele vai ser transformado em um ponto xzinho, yzinho e 0 do plano complexo. Esse processo ele é chamado de projeção estereográfica. Então, conforme já dito no início, né, da apresentação, o plano complexo estendido ele é conhecido também por números complexos estendidos, né? E nesse contexto são constituídos pelo conjunto dos números complexos com a adição de um ponto no infinito, né, denotado ali pela letra C, junto com o símbolo do infinito. E ainda com base, né, nessa figura ao lado, a gente pode notar que quanto mais próximo o ponto P estiver do polo norte da esfera, né, do ponto N, mais longe será
o seu correspondente P1 no plano. Ou seja, mais longe a reta vai interceptar o plano. E por isso que existe essa necessidade de estender o plano complexo, né, e adicionar um ponto no infinito. A gente pode dizer que quando o ponto P se aproxima do ponto N, né, quanto mais o ponto P se aproxima do ponto N, as retas vão tender ao infinito, né? Mais as retas se aproximam do ponto no infinito. Essa figura, então, ela nos representa a esfera de Riemann, né, que é o plano complexo estendido. Então, após os estudos, né, efetuados para a conclusão desse trabalho, né, a gente pode concluir que, utilizando a projeção estereográfica, né, a gente pode facilmente mapear o plano complexo estendido para a esfera de Riemann, né, ficando claro que quando uma linha reta passa pelo polo norte da esfera, ela vai tocar o plano complexo em algum ponto, mesmo que esse ponto seja no infinito. Essa correspondência biunívoca dos pontos entre a esfera e o plano nos garante essas equações que mapeiam tanto os pontos da esfera no plano quanto os pontos do plano na esfera. Entendendo a forma como a projeção entre a esfera e o plano é feita, a gente pode contar com um sistema complexo, né, que possui o infinito, né, como um ponto, né, e onde a distância entre quaisquer dois pontos poderá ser vista como a distância entre né, os pontos correspondentes na esfera de Riemann. Aqui algumas referências utilizadas para a conclusão desse trabalho, né, os locais de pesquisa utilizados. Espero que eu tenha conseguido passar a ideia geral ali do plano complexo estendido, né, da esfera de Riemann, né, com a projeção estereográfica. E fica aqui meu agradecimento pela atenção e até a próxima.